Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. O Senhor nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje, neste dia de hoje, nesta noite, encontra-se mais uma vez em João capítulo 11, versículo 17 até o versículo 29, que tem o tema a ressurreição de Lázaro. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque nós, seres humanos, temos a mania de querer que Deus haja no nosso tempo, no nosso dia, na nossa hora. Porque certas vezes deixamos a ansiedade nos controlar, muitas vezes nos dominar. E queremos que tudo seja rápido agora, para já. Marta e Maria estavam mandaram chamar o Senhor. E o Senhor disse: eu não vou hoje, daqui 3 dias eu vou. E o lugar era um pouco distante, aleluia, de onde Jesus estava para onde Marta e Maria estavam. E Jesus esperou ainda ali 4 dias se passar. Por quê? Porque Deus havia ordenado que fosse assim. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. O tempo no mundo espiritual é diferente no nosso mundo físico. Mas é a coisa, mas uma das coisas mais difíceis para o ser humano é saber esperar, é saber confiar em Deus. É uma das coisas mais difíceis para o ser humano. O salmista Davi conseguiu, ele disse: esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas não é fácil esperarmos com paciência no Senhor. No versículo 17 diz: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então Lázaro já havia 4 dias de morto. Na mente de Marta, se Jesus tivesse vindo no primeiro dia quando mandou chamar, Lázaro não teria morrido. Mas aprove a Deus que assim fosse. Jesus não poderia ir, porque era uma ordem do Pai. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quanto tempo o endemoniado gadareno sofreu? Quanto tempo o jovem lunático sofreu?
Aleluia. Quanto tempo a mulher do fluxo de sangue sofreu. Quanto tempo o cego de nascença sofreu. Mas Jesus chegou na hora certa e curou todos eles. Aquele cego chegou ao ponto dos discípulos de perguntarem quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim. Jesus disse: nem ele nem seus pais. Ele foi assim para que a glória de Deus, ele é assim para que a glória de Deus manifeste-se na vida dele. Ele nasceu assim para que eu o curasse, para que o nome de Deus fosse glorificado através do Filho. Glória a Deus. E mesmo Jesus sendo amigo de Lázaro, de Marta, de Maria, ele não poderia ir naquele momento porque havia uma ordem do Pai, para que se passasse 4 dias, para que quando o Senhor ressuscitasse não houvesse dúvida. Se o Senhor chegasse ali no primeiro dia que Lázaro adoeceu, mesmo que ele já tivesse morrido como ele morreu, e o Senhor ressuscitasse ele no primeiro dia, muitos iam dizer: ele não estava morto ainda não, ele ainda estava vivo. Ele não ressuscitou nada, o homem ainda estava vivo. O povo ia duvidar, mas depois de 4 dias já se desfazendo o corpo, não tem como duvidar. Jesus, tudo que ele faz é assim. Ele confirma, ele mostra que foi Deus que fez, ele prova que foi Deus que fez. Porque o homem não tem como fazer uma obra dessa. Não tem homem que ressuscite outro depois de 4 dias. Não tem. Pelas interpretações, no final dos tempos, a besta, o anticristo, não que ela vai ressuscitar, mas ela vai fingir que morreu e depois vai se revelar a besta, o demônio dentro dela, dentro dele. Ele vai fingir que morreu, vai parecer que morreu, mas não morreu. Mas fingir que morreu é uma coisa, fingir que morreu é uma coisa, e ser ressuscitado é outra bem diferente. Ainda mais depois de 4 dias. Não tem homem, a não ser Deus, Jesus ou o Espírito Santo, que faça isso, ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias de morto. Só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que pode fazer isso, que pode fazer tal obra. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta, quando soube que o Senhor estava vindo, ela foi ao encontro do Senhor. Aquela mesma Marta que, quando Jesus estava na casa dela, ela estava cuidando dos afazeres e não estava nem dando atenção para Jesus. Olha como as pessoas são transformadas pela presença de Jesus, né? Se inverteu o papel. Maria, que estava aos pés de Jesus, não teve força para ir encontrar o Senhor, ficou em casa. E Marta, que estava cuidando dos afazeres e não estava ouvindo as palavras de Jesus, essa agora mudou a sua atitude e foi até Jesus. Inverteu-se as coisas. Aleluia. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que ela diz, né? Se o Senhor estivesse vindo quando eu chamei, meu irmão não teria morrido. E também ao mesmo tempo, joga a culpa em Jesus pela morte do irmão. Se o Senhor estivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Mas no momento do desespero, o Senhor entendeu que ali Marta estava desesperada, né? Por isso que ela falou estas palavras. Mas nem sempre nós podemos agir dessa forma. Aqui o Senhor entendeu, mas o Senhor não se agradou, tenho certeza, da atitude de Marta. E depois ela diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Né? Ela erra no que ela falou, depois tenta corrigir, dizendo: mas eu sei também que o que o Senhor pedir a Deus, Ele fará. Jesus responde: teu irmão há de ressuscitar.
Jesus não deu uma resposta grosseira. Jesus não foi mal educado. Jesus não tratou ela mal. Jesus falou com toda educação: teu irmão há de ressuscitar, Marta. E ela responde mais uma vez de uma forma que não agrada ao Senhor. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, mostrando toda a sua incredulidade e falta de fé no poder que Jesus tem. Mas Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso, Marta? Jesus disse: eu sou a própria ressurreição e a vida. Glória a Deus. Não tem essa conversa de ressuscitar no último dia não, Marta. Eu sou a própria ressurreição. Eu sou a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aqui nós entendemos que Lázaro, mesmo morto, ele cria no Senhor. Então o Senhor disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Depois destas palavras, aí Marta entendeu realmente quem era Jesus. Quem é Ele, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus que pode todas as coisas. E aí agora a fé de Marta é alavancada. Aí agora Marta passa a ter fé verdadeiramente. E ela diz, no versículo 27, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Aqui sim, ela falou as mesmas palavras de Pedro praticamente. Quando Jesus falou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: Senhor, tu és o Filho de Deus, o Cristo, Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Aleluia. Pedro em outra ocasião também alegrou o coração do Senhor, dizendo: só tu tens as palavras de vida eterna. Então esse é o Deus, o Senhor que nós servimos, que caminha sobre as águas, que ressuscita mortos depois de 4 dias, aquele que é a própria vida e a própria ressurreição, aquele que quem nele crê nunca morrerá, ainda que esse corpo morra, mas espiritualmente vai viver para sempre quem crer no Senhor, na glória com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. E ele, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Então Marta, aquela que ouvia Jesus no momento da dificuldade, Maria, aquela que ouvia Jesus no momento da dificuldade, faltou fé, não foi até o Senhor. E muitas pessoas estão assim: vai para a igreja, ouve a palavra de Deus todo dia, mas no momento da dificuldade não tem fé. Já Marta, que não prestava muito atenção na palavra que o Senhor estava falando, que não estava na igreja todos os dias, se posso dizer assim, ela no momento da dificuldade ela soube para quem recorrer. No momento da dificuldade ela foi ao encontro de Jesus e Jesus ativou a fé dela. Jesus fez a fé dela crescer, germinar, porque ela procurou o Senhor, ela tomou a atitude certa, mesmo sem fé, ela procurou a pessoa certa. E Marta e Maria, sem fé, não soube o que fazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Marta, mesmo sem fé, ela foi até aquele que ela tinha uma esperança que poderia ressuscitar o seu irmão. Ela não tinha fé, mas tinha a esperança. E Maria tinha perdido até a esperança. Jesus fez com que Marta tivesse fé, ao ponto de dizer que ele é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus foi e ressuscitou seu irmão,
para mostrar que Ele tem poder no céu e na terra e em todos os lugares. Então guarde essa palavra e que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.